Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos no 14º dia da nossa consagração ao Espírito Santo. E que grande graça, né? A gente se encontrar durante esses 30 dias em preparação para o Pentecostes. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nesse 14º dia de consagração ao Espírito Santo, nós vamos meditar a palavra que está em 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que grande graça é saber que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Deus habita em mim. Deus habita em você. Nós que recebemos de Deus, olha, recebemos essa graça. Nós recebemos o Espírito de Deus em nós. E por isso mesmo nós não já nos pertencemos mais. Nós pertencemos unicamente a Deus. Nós estamos num caminho de consagração. O que é consagrar? É tornar sagrado, é ser um só consagrado. É um só consagrar. Eu sou um consagrado, então eu quero ser todo de Deus. Eu quero ser realmente esse templo do Espírito Santo. E eu, como templo do Espírito Santo, eu devo agir como tal. E muitas coisas a gente tem visto e tem manchado esse templo. Quantas impurezas têm entrado por nossos olhos. Olha, os nossos olhos são a janela da alma. E quantas coisas a gente tem visto e tem manchado o nosso corpo, tem manchado a nossa alma, tem manchado o nosso espírito. Quantas coisas a gente tem ouvido que entra pelo nosso ouvido e a gente ouve e isso entra dentro do nosso coração e isso tem manchado o nosso ser. Nós não nos pertencemos, nós somos criados para Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos um ser trino. Somos corpo, alma e espírito. Se a minha alma tem desejo de Deus, ela clama ao Espírito que vem, e esse Espírito que já está aqui, ele vem, se manifesta, se comunica com minha alma,
E eu posso sentir no meu corpo físico, eu posso me arrepiar, o coração dispara, eu posso sentir aquele calor, aquela alegria, aquela nostalgia de estar na presença de Deus. Ah, o quanto isso é maravilhoso, saber que nós somos templos do Espírito Santo. Mas o templo do Espírito Santo não pode se corromper com o impuro. Quantas coisas impuras a gente tem vivido, quantas coisas impuras a gente tem presenciado. E isso tem feito mal para nós. Nós somos sim esse ser trino, corpo, alma e espírito. Mas quantas vezes, através do meu corpo, entra a impureza, através dos meus olhos, olha... Os olhos são a janela da alma. E quantas vezes eu tenho visto coisas e isso tem manchado o meu corpo, a minha alma. Quantas coisas eu tenho ouvido e isso tem entrado e manchado o meu corpo, a minha alma. E isso tem impedido de eu me comunicar com o Espírito que habita em mim. Esse Espírito Santo que está em mim. Ora, meus irmãos, nós podemos ver... tanto nas redes sociais, nos celulares, no computador, nos filmes hoje, nas ruas, quanta impureza, quanta coisa que tem manchado o nosso corpo. E nós, como consagrado, o que é consagrar? É tornar sagrado, é separar, é tirar daquilo que está tudo impuro e deixar ali somente para Deus. Então, se eu estou vivendo esse momento em preparação, 30 dias de consagração ao Espírito Santo, eu devo viver a totalidade do meu ser, a totalidade ao qual eu fui chamado para ser. Deus me fez um homem trino, corpo, alma e espírito, e tudo isso tem que ser todo de Deus. Eu quero me consagrar ao Espírito Santo, e eu quero que também o meu corpo seja consagrado ao Espírito Santo. Então, quantas coisas a gente tem falado, quantas piadinhas, quantas coisas que a gente tem deixado sair da nossa boca, que tem manchado o nosso corpo, a nossa alma e o Espírito. Meus irmãos, que possamos viver essa consagração de uma forma, sim, plena e íntegra, inteiramente para Deus. Nosso corpo, a nossa alma, o nosso Espírito seja inteiro de Deus. Que nada venha corromper isso. E possamos viver, sim, assim como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, a pureza dos nossos olhos, o quanto a gente necessita disso nesses dias de hoje. E só através do batismo no Espírito Santo, somente com a infusão do Espírito Santo, a gente pode ter esse olhar puro, ouvidos puros para ouvir a voz do Senhor, um coração puro para que a gente possa amar cada vez mais o nosso Deus. Nós queremos ser templos do Espírito Santo num todo, não só numa parte. Que possamos viver isso. São Simeão, o novo teólogo, vai escrever assim para nós. Ele foi um monge bizantino, mestre em oração contemplativa, de oração meditativa. Então ele vai escrever assim: o Espírito ensina tudo, brilhante na indizível luz, e ele te mostrará todas as realidades inteligíveis, tanto quanto tu as poderás ver, tanto quanto elas forem acessíveis aos homens, na medida da pureza da alma. E tu te tornarás semelhante a Deus, imitando exatamente suas obras. No que toca à temperança, ao domínio próprio, à coragem e ao amor por todos os homens, assim como suportando as provações e amando os teus inimigos. Ora, Santo Simeão vem dizer a nós que Deus, que é a pureza, Ele nos mostrará tudo. Ele nos mostrará as realidades que estão escondidas da nossa inteligência. Ele vai fazer com que a pureza da nossa alma, a gente possa se tornar semelhante a Deus.
imitando exatamente suas obras. Olha que grande graça, ser puro inteiramente de coração para viver com Deus. Olha que grande graça isso. E saber que nós somos consagrados, somos templos do Espírito Santo, que Deus habita em nós, é dizer para Ele: Senhor, vem fazer cada vez mais morada aqui, que todo o meu ser se transpareça. E eu faço a recordação de vários santos, que a alma desejava tanto a Deus, que o corpo se transfigurou a Deus. Quantos santos a gente vê chagados, quantos santos a gente vê o odor de santidade, a vida entregue a Deus completamente, e aí a gente pode ver o quão é maravilhoso isso, ser templo do Espírito Santo num todo, é uma grande graça. Meus irmãos, que ao fechar os nossos olhos a gente pode desejar isso: Senhor, faça-se morada em mim, em todas as áreas do meu corpo físico, na minha alma e no meu espírito. Eu sei que aí está, Senhor, mas vem cada vez mais, Senhor, transformar o meu jeito de olhar, o meu jeito de ouvir, o meu jeito de falar. Transforma em mim, Senhor. Eu quero consagrar tudo ao Senhor, tudo que eu sou, principalmente o meu corpo, para que eu seja cada vez mais este homem agradável a Ti, um homem puro. Assim como a sombra, a vossa sombra poderosa, envolveu a Virgem Maria e de dentro dela nasceu Cristo, Senhor, nos envolva com Tua sombra. Vem, Espírito Santo, e nos envolva e faz em nós um novo Cristo. Faz em nós morada Tua, Espírito Santo. Vem gerar em nós Cristo verdadeiro. Que possamos rezar com essa música tão linda, consagração do Espírito Santo. Todos os dias nós vamos rezar também a oração do Veni Creator, clamando a presença e o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós. Consagro minha vida ao Espírito Santo. O Espírito Santo está no comando, socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Consagro minha vida ao Espírito Santo. O Espírito Santo está no comando, socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Consagro
Espírito Santo, o Espírito Santo está no comando, socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer que proceder ao Espírito Santo, o Espírito Santo está no comando.